Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Nós estamos aqui com o Emerson Wesley Dias trazendo o quadro Momento o Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós hoje aqui, Emerson? Renato, vou falar sobre as duas formas de pensar. Duas formas de pensar. Exato. Vamos lá. Bom, se eu falar para você o seguinte, qual que é a altura média da mulher da Guatemala? O que você me disse? Altura média? Deve estar aí 1,70m, mais ou menos 1,60m, por aí? 1,70m. E se eu falar para você que a mulher, especificamente, que eu estou pensando, o filho dela joga basquete? Olha, bacana, né? Significa que o pessoal é alto lá, né? Mantém 1,70m ou você acha que essa mulher, especificamente, é mais ou menos da média? Eu acho que é um pouco maior, né? Porque se a maioria joga basquete, né? Tá. Você sabia que a Guatemala é o lugar que tem as mulheres mais baixas do mundo? Não sabia. É. E como é que os caras nascem tudo alto lá, então? Na Guatemala, as mulheres são menores, né? Os homens são um pouco maiores. Elas são o oposto das letônias. Sei. Que são as mais altas do mundo. É. Agora, outra pergunta, né? O João é um cara muito tímido, retraído, né? Mas é um cara prestativo e tem um pouco interesse com as pessoas e tal. Uhum. Um cara dócil, né? Dócil, índole, né? Organizado. Tem necessidade de estruturar as coisas e uma paixão pelo detalhe. Certo. Esse cara tem probabilidade de ser estatístico, de ser bibliotecário ou fazendeiro? Ixi, é difícil, hein? Não sei não. Pelo perfil assim, o que você chuta? Fazendeiro? Fazendeiro? Tá. Ele é, na realidade, um fazendeiro, é verdade, faz sentido. Mas eu sei que você tá querendo me pegar aqui. Você tá fora da média porque a maioria diz que ele é um bibliotecário. Né? Não, eu sei, porque você tá querendo me pegar aqui. Ó, o cara tá esperto aí juntando. Outra coisa, se eu falar pra você o seguinte, se eu te der R$1,10, né? Esse R$1,10 você compra uma bala e um café. Suponha, né? Certo. Suponha. Olha que tá barato, hein? Exatamente. O café custa exatamente R$1 a mais do que a bala. Tá. Quanto custa o café? 10 centavos? Não. R$1,10. Certo. Você tem que comprar um café e uma bala, certo? Cabe. Certo. O café custa exatamente R$1 a mais que a bala. Quanto custa o café? Não sei. R$1,05. Porque a única forma dessa conta bater é que o café custa R$1,05 e a bala 5 centavos. Os dois somados dá R$1,10. Certo. E 5 centavos menos R$1,05 dá exatamente R$1, que é a diferença entre o café e a bala. Entendi. Por que eu tô falando disso? Porque isso aqui é o Daniel Kahneman que diz, né? E no livro Rápido e Devagar, as duas formas de pensar. Uhum. Porque o Kahneman ele é ganhador do Nobel em 2002, inclusive, com essa teoria, né? Que ela diz o seguinte, a gente tem dois sistemas para pensar. Um é intuitivo, o outro é deliberativo. Uhum. O que é o intuitivo? É aquele que eu dou respostas rápidas. Se eu perguntar 2 mais 2, óbvio que é 4, né? Resposta rápida. O deliberativo eu preciso pensar um pouco mais e estruturar a minha resposta. Eu vou buscar em experiências, em dados, enfim. Então, demora muito mais. E a gente, por até uma questão talvez de sobrevivência, a gente instintivamente e vai jogando respostas muitas vezes para deduzir com base naquela experiência, enfim, aquele conteúdo que eu tinha. Quando eu falo da mulher na Guatemala, você mais ou menos você buscou uma média provavelmente do que você conhece de altura de mulher. Enfim, exatamente. Né? Você não vai muito você não sabe direito a cultura do país. Exatamente. E tal, Por quê? Porque você busca naquilo que você tem uma certa experiência, né? Você não olha muito o tamanho da amostra estatística. É intuitivo, você sem responde. Dúvida. Ao passo que o outro o outro modo de pensar é deliberativo. Quando você coloca um pouco mais de conteúdo, a pessoa já pensa um pouco mais, começa a trazer mais informação, cria novas conexões e aí vai. Então essas são as duas formas de pensar, o rápido e devagar. Qual que é a grande questão? É que geralmente a nossa forma rápida de pensar intuitiva nos leva muitas vezes a uma tomada de decisão errada, muitas vezes preconceituosa, de uma visão curta, de querer entender uma situação a partir de um ponto de vista único, exclusivamente nosso, daquilo que a gente tem, por exemplo, por histórico, né? E ignora o tamanho da amostra. Quando você diz, a mulher tem um filho que joga basquete, então você automaticamente você pensa, você joga basquete é alto. Sim. Mas não necessariamente. Você lembra do Guerrinha, da seleção brasileira? Nossa, era exatamente. baixinho, né? Perto dos outros, né? Se você pensar características do indivíduo, tanto faz, ele pode ser fazendeiro ou bibliotecário. É a característica do indivíduo, o que vai mudar é o conhecimento que ele vai ter da profissão, mas o indivíduo em si
ele pode se encaixar em qualquer das, mas eu induzi você a escolher uma ou outra, né? Porque a gente tem essa imagem, né? O fazendeiro tal, e o bibliotecário é um cara mais quieto, mais na dele, mas não tem nada a ver, são características do indivíduo. Então essas duas formas de pensar é o jeito que a gente vai se organizando na vida. E qual que é a grande questão? A grande questão é sempre pensar um pouquinho, né? E tentar puxar o mais que a gente puder do sistema deliberado, que é um sistema que tem um pouco mais de autocontrole, do que tentar dar a resposta intuitiva, que é uma resposta muitas vezes superficial e que nos leva ao equívoco, né? E muitas vezes essa resposta do sistema 1, ela foi gerada por conta do medo, por conta de alguma emoção que lá atrás foi constituída e agora nos impede muitas vezes de dosar com o sistema deliberado para tomar uma decisão melhor. Então, acho que essa era a fala que eu queria deixar hoje aqui, para a gente pensar sobre as duas formas de pensar. Bacana, então é a forma deliberada e a forma intuitiva. Exatamente. Tá certo? E o que você deixa aí de frase aqui para os nossos ouvintes? E aí a frase que eu quero complementar esse pensamento é uma frase que diz o seguinte, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Ela é minha superstar, mulher de brilho farto. Tô achando que o Juca tá apaixonado. Essa música aí ele resgatou do long play que ele tem e tá ali no toca-disco mesmo, desde né? 72 que ele guarda esse long play. E tá no toca-disco mesmo. Sem dúvida nenhuma. Tá certo, Emerson, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook e no Instagram. E lá no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem todas as reflexões de terça e quinta aqui do Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson, te aguardo aqui na terça-feira da semana que vem, trazendo mais um O Inédito Viável. Até terça, Renato.